Vamos lá então? Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículos 26 a 27. Olha o que está escrito lá, minha igreja. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Próximo verso. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém? Graças a Deus. Então tá bom. Amados, nós agora estamos aqui observando esse trecho de Romanos capítulo 8, e como eu já falei para vocês, o capítulo 8 de Romanos é um capítulo assim, não sei se você está percebendo comigo, mas é um dos principais capítulos de toda a Bíblia para nós, o crente, né? Eu costumo, assim, pensar que tanto Romanos 8 quanto Romanos 6 são dois capítulos que a gente precisa, assim, se aprofundar, realmente estudar, buscar do Espírito Santo entendimento, revelação, para que a gente possa realmente experimentar tudo aquilo que pela palavra o Senhor nos declara, tanto quanto Romanos 6, quanto Romanos capítulo 8. Agora, é óbvio que para você entender o verso 26 e compreender o que está escrito lá, a gente precisa voltar só um pouquinho daquilo que nós tratamos semana passada. Só um pouquinho, eu não vou passar tudo não, tá bom? Senão é muito extenso. Mas só para você pegar aqui, como é que fala? O fio da meada, né? Só para você entender mais ou menos por que Paulo declara o que ele está falando aqui no versículo 26. E aí, para a gente entender, no versículo, vamos colocar aqui o verso 22, verso 22. Paulo vai citar algumas coisas aqui. Paulo ele vai comentar algumas coisas aqui. Então, no verso 22, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, ó, porque sabemos que toda a criação geme. Como é que o planeta Terra está, irmãos? Como é que o universo se encontra, queridos? Gemendo. E juntamente com dores de parto até agora. Olha agora o 23, verso 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos a primícia do Espírito, também o que, irmãos? Gememos em nós mesmos. Então o que Paulo está falando aqui, não sei se você se lembra, mas é o que nós falamos semana passada, que é o seguinte, tá, pastor, eu entendi toda a realidade que em Cristo eu agora possuo. Mas, pastor, eu ainda passo por lutas. Eu ainda tenho passado por dificuldades. Pastor, eu tenho passado por dores. Pastor, ainda há uma realidade assim onde eu tenho sofrido. Então, o que acontece nesse momento? O que Paulo vai tratar com a gente é justamente essa questão. Qual questão, queridos? Como lidar com as circunstâncias do presente? Porque não tem como a gente negar, não é verdade? Não tem como a gente negar as dores, os sofrimentos, as aflições. Tem como a gente dizer que isso não existe, irmãos? Ou seja, virei crente agora é mar de rosas. É assim, crente? Virei crente agora, acabou o sofrimento. É isso? Muito pelo contrário. Não é verdade? Muito pelo contrário. Porque nesse momento agora, que eu digo assim, que eu passo a viver e a andar com Cristo, como eu expliquei para vocês, a gente caminha agora na oposição do mundo. Então quer dizer, se quando nós estávamos no mundo já tinha muita luta, tinha ou não tinha? Já tinha muita dificuldade, e agora com Deus? Passa a ter mais ainda. Por quê? Soma as dificuldades que já há no mundo, irmãos, contra aquilo que se opõe à minha fé, que se opõe ao Evangelho. Entende? Então é interessante, por quê? Olha que coisa interessante. Quando você, antes de Cristo, passava por algumas lutas, passava pelas dificuldades, você tinha dores, você tinha sofrimento, você agia de um modo. Você respondia àquela situação de um modo. Agora que você se converteu, como é que você responde a isso? Agora que você foi convertido. É mais ou menos assim, antes de Cristo, irmão Cido, se alguém te fechasse no trânsito, como é que o senhor respondia? Entendeu ou não? Você já mandava para aquele lugar, é ou não é? Você já... Agora eu me converti. As pessoas continuam me fechando no trânsito, mas como é que eu vou responder isso agora?
Deus abençoe, abençoada. Quem entendeu? Vai, abençoado. Quer dizer, a aflição é a mesma, porém a resposta que eu dou muda. E às vezes é até contrário do quê? Do que realmente eu gostaria de dizer, mas como agora eu nasci de novo, eu fui crucificado com Cristo, a minha resposta é diferente. Quem está entendendo? Então o sofrimento é duplo. Percebe, queridos? É duplo, na verdade, se você observar. Porque no nosso caso, quer dizer, o sofrimento é inerente a qualquer ser humano. Só que nós acabamos, neste mundo, tendo um agravo, porque agora a gente está com quem? Com Deus. E como eu expliquei, nós estamos remando, nadando contra a maré. É assim que nós estamos. Está percebendo? É dessa maneira. Então, o que nós observamos? Tá, pastor, mas enquanto estamos nessa terra, Paulo está dizendo, a terra está gemendo, nós estamos gemendo, e aí, como é que a gente vai seguindo? E aí Paulo diz algo bem interessante, que na verdade, como ele fala, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ou seja, queridos, o que Paulo está nos falando aqui? Ele fala basicamente nesse trecho, né, do capítulo 17, né, parte B até o 25, ele está falando o seguinte, sobre como é que nós temos que lidar com o sofrimento presente, esperando a redenção final, a consumação, a volta de Jesus, a ressurreição dos mortos. Então o que Paulo basicamente está dizendo é o seguinte, olha, eu sei que nós estamos sofrendo, eu sei que nós estamos passando por circunstâncias, mas não se compara com a glória que há de vir. Amém, igreja? Não se compara com aquilo que nós vamos receber lá na glória, aquilo que está nos preparado. Mas enquanto esse dia não chega, nós temos que estar o quê, irmãos? Esperando. É o versículo 25, olha o verso 25. Versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Então ele está dizendo, enquanto aquilo que esperamos não acontece, ou seja, a glória, né, futura, enquanto isso não acontece, nós vamos esperando com paciência, pacientemente, perseverantemente, nós vamos o quê? Esperando. Entenderam até aqui? E aí, com esse entendimento, com essa compreensão, é onde a gente entra agora no verso 26. Porque ele está dizendo o seguinte, Paulo está falando o seguinte, que enquanto a glória não chega, nós estamos o quê? Esperando com paciência. Enquanto não chega, irmãos, o grande dia da volta de Jesus, nós estamos o quê, queridos? Esperando chegar esse dia. Agora, o verso 26, ele vai começar então dessa maneira. Olha que interessante esse verso. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Agora, olha o que Paulo está falando para nós, porque a compreensão é uma conexão, tá ligado? O que Paulo está falando agora com o que ele acabou de falar anteriormente sobre gemer, sofrimento, a glória que ainda não chegou, então nós estamos esperando e precisamos esperar olhando, não é verdade? Olhando que essa glória que vai se manifestar vai ser algo assim glorioso, algo maravilhoso, que não se compara, que não se traduz em palavras. E aí então Paulo fala que quando nós estamos esperando isso chegar, olha o que ele fala para nós, que é muito, queridos, mas muito interessante. Olha o que ele fala, e do mesmo modo, ou da mesma maneira também. Como assim, do mesmo modo e da mesma maneira também, pastor? Como assim isso? Como assim, do mesmo modo e da mesma maneira? Olha que coisa. Quem ou o que está do mesmo modo ou da mesma maneira? Olha que coisa, irmãos, que Paulo está trazendo aqui para nós. Isso aqui, eu vou te falar, isso aqui gera para nós um conforto durante essa espera. Porque Paulo fala, nós estamos esperando. Só que existe alguém ou algo que também está do mesmo modo. O que, irmãos? Esperando. Vou repetir. Nós não estamos esperando, Paulo não está falando que a gente está esperando a glória futura chegar? Quem está esperando esse dia chegar aqui?
E quem espera ansiosamente por esse dia? Quanto mais, né? Principalmente quando a gente olha o cenário do mundo, não é assim? A gente olha o mundo como se encontra, a gente vê as coisas acontecendo no mundo. Não dá mais anseio logo de Jesus voltar? Você é assim também? Quando eu vejo essas coisas, eu falo, Jesus, volta logo, Jesus. Volta, Senhor. Porque a gente está observando, e como eu falei, né, observando, que nem vocês têm mais idade do que eu. Vocês é que podem dizer se as coisas estão melhorando ou piorando. Eu pergunto, está melhorando ou está piorando? Então a gente está observando, entende? Então a gente está vendo que as coisas estão piorando, então o que a gente fica? Vai logo, Jesus, vem, Maranata, porque a gente quer que ele venha logo, certo? Só que nós estamos o quê? Esperando isso acontecer. Só que ele fala, e da mesma maneira, do mesmo modo. Do mesmo modo, quem, Paulo? Da mesma maneira, quem? Paulo, quem é que está esperando junto com a gente? Leia lá. O Espírito Santo. O que Paulo está dizendo para nós, queridos? Que o Espírito Santo, ele está da mesma maneira. Eu sei que é interessante isso. Mas ele está dizendo que o Espírito Santo também está do mesmo modo que nós. Como é que nós estamos agora? Esperando a glória futura. E aí a Bíblia está dizendo então, né, Paulo vai afirmar isso, que o Espírito Santo está do mesmo modo. Qual modo, irmãos? Esperando. Isso é tão verdade que, por exemplo, João, quando escreve Apocalipse, né, o livro da revelação ou revelações, o que ele diz lá no finalzinho? O que ele vai dizendo durante a escrita daquilo que escreveu? Que o Espírito e a noiva dizem vem. Não está escrito isso lá? O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito quem é? E a noiva quem é? A igreja. Então você observa que tanto a igreja quanto o Espírito estão dizendo o quê? Vem, Senhor. Maranata, ora, vem, Senhor. Ou seja, o Espírito está o quê? Esperando juntamente conosco. Olha que coisa interessante, amados. O que a Bíblia está mostrando para nós. Então ele está dizendo que durante esta espera, nós não estamos esperando sozinhos. Ou seja, essa espera não é uma espera solitária. Compreende? Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês estão esperando, mas vocês não estão solitários nesta espera. Vocês não estão sozinhos nesta espera. Aleluia. Quem é que está esperando juntamente conosco, irmãos? O Espírito Santo, igreja. Então é interessante, Paulo está falando isso para nós, porque esperar é fácil. Vamos falar a verdade. Como nós falamos semana passada, não é fácil esperar. Esperar, irmãos, não é simples. Se tem uma coisa que mexe com a gente, você já percebeu? É esperar. Ficar esperando as coisas acontecer, é ou não é? E aí você fica naquela angústia, naquela ansiedade, naquele desespero. Não é assim? É impressionante isso, irmãos. Como esperar é difícil. É complicado a espera. Só que ele está dizendo para nós o seguinte, ei, fica tranquilo, que enquanto vocês estiverem esperando, vocês não vão esperar sozinhos. Existe alguém que está esperando junto com vocês. Agora, como é que o Espírito espera conosco? Como é que é isso? Já entendi que enquanto eu estou aguardando as coisas acontecerem, eu não estou sozinho, não estou solitário. O Espírito está comigo. Mas como é que o Espírito espera junto comigo? Como é que o Espírito espera conosco? Aí ele vai dizer, e da mesma maneira também, ou seja, o Espírito também está esperando, mas como que ele vai esperar conosco? Leia lá. Ajudando a nossa fraqueza. Como é que o Espírito espera com a gente, irmãos? Nos ajudando o quê? Na nossa fraqueza. Então ele está dizendo que enquanto a glória futura não chega,
O Espírito Santo estará conosco, nos ajudando na nossa fraqueza. Então, como que o Espírito espera conosco? Nos ajudando. E aqui, o apóstolo Paulo, ele vai então mostrar para nós qual é a atuação do Espírito Santo na vida do crente. Ele está revelando qual é o papel do Espírito Santo na nossa vida. Como é que o Espírito Santo, irmãos, age na nossa vida? E que, se você observar, é o que Jesus diz lá em João. Quando ele fala que ele rogaria ao Pai, pedindo que o Pai enviasse o que, irmãos? O Consolador. Como eu já disse, aqui eu já ensinei isso para vocês há um tempo atrás, a palavra Consolador vem do grego paráclitos, ou paracletos, e essa palavra significa auxiliador, alguém que chega do lado, alguém que chega junto. Então o que ele está dizendo? A mesma coisa que Jesus disse. O papel do Espírito Santo nessa terra, na vida do crente, é o que, irmãos? É te ajudar, é não te deixar sozinho. Vou te falar, o Espírito Santo foi enviado para o que, igreja? Para nos ajudar. Ele não nos deixa sozinho em nenhuma e qualquer dificuldade ou situação que possa parecer difícil para você. Por isso que a declaração é: eu estou contigo, não te assombres, eu te ajudo, eu te esforço. O que ele está falando ali nada mais é do que o papel de quem? Do Espírito Santo, que nada mais é do que Deus. É o Deus em nós. Como é que Deus cumpre esse eu te ajudo, eu te esforço? Eu estou contigo. Eu não vou te desamparar. Como é que Deus, ele aplica isso? Através de quem? Do Espírito Santo. Então, uma das coisas, irmãos, que nós precisamos entender, que a atuação, o Espírito Santo, ele veio para quê? Para nos auxiliar, queridos. Para te auxiliar, para te ajudar. E aí eu te falo isso porque muitos crentes não têm essa noção do Espírito Santo. Tem gente que acha que o Espírito Santo é só ficar lá orando em língua. Pronto, é o Espírito Santo. E fica ali, né, orando em línguas estranhas. Acha que o Espírito Santo é só para isso. Para oração em línguas. Só que nós observamos, queridos, que na verdade é muito mais do que isso. Ou seja, enquanto eu estou caminhando nessa terra, que não é fácil, que não é simples, eu sempre posso contar com o apoio de quem? Do Espírito Santo. Então diga assim comigo: eu não estou sozinho. Diga: eu não ando solitário nessa existência. Diga: o Espírito Santo está comigo me ajudando. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Ele está com a gente. Glória a Deus. Agora, a palavra aqui, ajudar, no grego, ela é bem interessante. Porque no grego você consegue entender como é essa ajuda do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo, ele nos ajuda. E aí a palavra é uma palavra um pouco assim esquisita de falar, tá bom? Mas eu vou falar aqui, não tem problema, não é para você guardar isso, é só para você entender o sentido dessa palavra no grego, no original. Então ela é uma palavra que diz o seguinte, diz assim, ó, a palavra, né? Sim, nanti, lambanomai. Sim, ante, lambanomai, que seria, juntando tudo, sinante lambanomai, que significa o seguinte, essa palavra. Sim, vou destrinchar ela. Sim, junto com. Ante, de frente ou oposto. Lambanomai, tomar, agarrar, segurar. O que ele está falando para nós é que o Espírito Santo não é alguém que fica simplesmente assistindo você passando pelas suas lutas sozinho. Entendeu? O Espírito Santo também não é alguém que fica no apoio moral. Como assim? Vai que você consegue.
Vamos lá, bota a força. Quem entendeu? Vai, é isso mesmo, vai, você vai conseguir. Não é isso que ele está dizendo. O sentido aqui que ele quer dizer é o seguinte, essa palavra ali, ajudar, como é que é a ajuda do Espírito Santo? Então, para a gente poder simplificar, né, o que foi dito aqui anteriormente, ou seja, junto de frente ao oposto, tomar e agarrar. Ou seja, como é que é a ajuda do Espírito Santo? Significa o seguinte, alguém que segura junto. Alguém que faz força na mesma carga junto com você. Então imagina alguém que o carro dele morreu, acabou o combustível. Aí ele desce do carro, entendeu? E ele começa a empurrar. E naturalmente, o que vai acontecer? Tem sempre alguns que passam na rua, não é assim? E faz o que, irmãos? Ajuda aquela pessoa. Já aconteceu isso comigo, de um homem sozinho uma vez. Chegar e falar, entra no carro, deixa que eu empurro. Vai, liga agora. Aí eu liguei, o carro foi, deu partida e andou. Então o que ele está dizendo é que o Espírito Santo não te deixa empurrar o carro sozinho. Quem entendeu, irmãos? Ele empurra o carro junto com você. Amém? Junto com você. Ou seja, não é que o Espírito Santo fica, vai lá, empurra, bota mais força. Isso, o carro está saindo do lugar. Ele é aquele que diz o seguinte, deixa eu empurrar junto com você. Deixa eu colocar minha força junto com você. Só que tem um detalhe, quem é mais forte? É o Espírito Santo. Então na hora, irmãos, na verdade, é a força de quem que está empurrando o carro? É a força do Espírito Santo. Quem entendeu? Então quando ele diz que o Espírito Santo ajuda, ele está dizendo, o Espírito Santo ele pega junto com você. Imagina a gente ter que carregar uma mesa. Então é o seguinte, uma mesa de 2 metros de comprimento, imagina. Eu pego de um lado e o outro pega do outro. Vamos arrastando junto. Então ele diz que o Espírito Santo é participante. Entendeu como é que é? Ele é o quê, irmãos? Participante. Ele participa. Ele atua juntamente conosco. Então, repito, ele não deixa você sofrendo sozinho. Ele não deixa você passando pelas suas situações sozinho. Ele está junto com você. Juntamente com você, pegando e fazendo força, empurrando o carro. Quem entendeu? Então é interessante, por quê, igreja? Porque a atuação do Espírito Santo na nossa vida é essa. Ele pega junto, ele segura junto, ele faz força junto, amém? Por isso, o que nós podemos entender? Que o Espírito não te deixará sozinho nessa espera. Amém, queridos? Por que não, pastor? Porque ele está com você. Amém? Com você, junto com você, te ajudando enquanto você espera. Agora, no texto, entendendo como é que é essa ajuda, ali no texto, o apóstolo Paulo, ele vai especificar aonde é o ponto X dessa ajuda. Eu sei que o Espírito Santo nos ajuda em qualquer coisa, mas o apóstolo Paulo fez questão de mostrar onde é essa ajuda. E pastor, e aonde que é essa ajuda? Onde é que o Espírito Santo nos ajuda? Vamos ler lá o texto de novo? E da mesma maneira também, ou seja, ele está juntamente conosco esperando, mas esperando como? Só ali, de olho? Não, nos ajudando, pegando junto com a gente. Na onde, irmãos? No que ele nos ajuda? Na nossa fraqueza. Uma coisa que eu achei interessante, né, só um comentáriozinho, é que o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, na nossa fraqueza, ele se inclui. Percebeu? Ele não diz assim, ó, nas suas fraquezas, na fraqueza de vocês. Ele diz também o quê? Paulo está dizendo, eu também tenho fraqueza. Eu também tenho hora que me sinto fraco. Quem se sente fraco em alguns momentos aqui? Eu também tenho hora que eu me sinto sem força. Eu tenho hora que eu estou no meu limite. Quem entendeu, queridos? Então Paulo era alguém também, o grande apóstolo Paulo, que também tinha as suas fraquezas. Que sentia também a sua fraqueza. Agora, sobre que fraqueza que Paulo está falando aqui, irmãos? Porque quando a gente fala de fraqueza,
as pessoas logo pensam fraqueza no sentido de algo moral ou pecado. Entendeu? Então quando a gente fala de fraqueza, as pessoas pensam logo o quê? Né? Pecado, algo imoral. Eu vou dizer para você, pode também envolver isso, as tentações, pode também envolver. Ou seja, até nos momentos das nossas tentações, quem vai estar com a gente ali, irmãos? O Espírito Santo. Porém, o sentido aqui que Paulo está trazendo não é algo imoral ou um pecado que você possa estar cometendo. Não é esse sentido. O que Paulo está falando de fraqueza aqui, tanto que se você pegar o original, no caso ali Almeida traduz como, no plural, nossas fraquezas. O original está nossa fraqueza. Então, se você pegar a NVI, você vai ver que está a nossa fraqueza, que o original é isso. Ele não fala de várias fraquezas, ele fala de uma única fraqueza. E o que seria a fraqueza aqui? A condição humana. E as limitações e as fragilidades que a nossa condição humana carrega. Olha que coisa. O que ele está falando ali? Da nossa humanidade, irmãos. Porque não tem hora, irmãos, que realmente nós não chegamos ao nosso limite, mas por que a gente chega? Ou seja, que a gente fica abalado emocionalmente. Não é? A gente às vezes não fica abalado emocionalmente. O medo bate a porta. A angústia, a ansiedade parece tomar conta da gente. E a gente também não sente dores no corpo. Quem sente dor no corpo? Cansaço no corpo. Fadiga. É ou não é? E tudo isso ocasionado pelo estresse, porque esperar estressa. A gente fica irritado, irmãos. Então tudo isso é o quê? A manifestação da nossa fragilidade, fraqueza, humanidade. Porque são situações que não estão no nosso controle. Aí que é o pior. Entende como é que é? A gente fica nessa, né? Não está no seu controle, você não pode controlar, você não pode dominar. Fala a verdade, isso não dá ansiedade, nervoso, estresse? Situações que você diz assim, ó, eu não tenho o que fazer. Onde você se sente impotente diante dessas situações. Ou seja, são situações que eu não tenho condição de mudar, de alterar. Tem ou não tem situações assim, queridos? Tem ou não tem? Que talvez se dependesse de você já estava resolvido. Estava ou não estava? Mas depende. Entendeu? Depende de você, é isso que é a questão. Se dependesse, talvez resolveria. Mas como não depende de você, como é que fica a situação? Então Paulo fala, e é isso que ele está nos mostrando, queridos, que quando ele fala de fraqueza, ele está falando sobre essas situações que eu comecei a te falar aqui. Sobre essas situações que eu comecei o quê? A te mostrar. Que nada mais é do que a manifestação da nossa o quê, irmãos? Fragilidade, fraqueza e humanidade. Deu para entender? Agora, o que é interessante? Que Paulo está dizendo que quando a nossa fragilidade, fraqueza, humanidade se manifestar ou chegar, quem estará lá, irmãos, conosco para nos ajudar? O Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então deixa eu te falar uma coisa. Nós fomos ensinados dentro de uma igreja que é pecado expor as nossas fraquezas. Quem foi ensinado a isso? Você não pode se mostrar que você está fraco. O crente tem que sempre se mostrar como, irmão? Sempre como? Por cima. Sempre de pé. Sempre forte. Entendeu como é que é? O crente sempre tem que estar se mostrando como? Tá tudo bem. Mas por dentro, como é que a gente está, irmãos? Como Paulo diz, gemendo. Porque nós também gememos, sim ou não? Nós, os filhos de Deus, também gememos. Por quê? Por causa da nossa humanidade. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Em algum momento ali, Paulo está dando bronca no povo, bronca na igreja, por causa das fraquezas.
das fragilidades, da humanidade deles. Paulo tá dando bronca neles. Ih, irmão Cito, isso é muito fraco. Ele está falando isso? Ih, maçã, eu vou falar, a senhora é muito fraca. Cadê aquela mulher de Deus? E ainda bota na frente de todo mundo, irmã Vani. Reúne no quartinho e desce, né? Vocês são um povo fraco, são um povo medroso. Tem que, né? Vamos pra cima. A bala tá comendo, irmão, vai. Como se o povo tivesse peito de aço, né, irmão? Superman, né? Andamos dentro de um blindado, né? O povo é medroso. Né? Como é que é? A culpa é de vocês, né? Vocês vão pra cima, não é assim? Mas quando é que Paulo falou isso? Primeiro, como eu falei, as nossas fraquezas, a nossa fraqueza. Paulo também reconhece a fraqueza dele, irmão. Paulo está reconhecendo, irmão. Paulo também diz que ele tinha fraqueza, que ele tinha limitação. Paulo, irmão. Paulo está dizendo isso. Grande apóstolo Paulo também dizia, eu também tenho a minha fraqueza. Eu também tenho as minhas limitações, por conta da humanidade, da minha humanidade caída, resquícios dela, mas eu ainda tenho. Ou seja, Paulo não está dando bronca no povo. Ou seja, Paulo está dizendo para nós o seguinte, Deus não fica bravo com a sua fraqueza. Porque o que dá a entender é isso. Que quando eu fico bravo, que quando eu estou fraco, Deus fica como? Bravo. Mas, irmão, Salmo 103, a Bíblia nos diz que Deus conhece a nossa estrutura. Deixa eu te falar uma coisa, se tem alguém que conhece a nossa estrutura, é quem? É Deus. E Deus disse que o homem é como a erva do campo. Que aparece e logo o quê? Some. Entende? Deus sabe que nós somos pó. Deus sabe, irmãos. E por saber disso, o que Deus fez? Ele colocou o Espírito dele bem no meio da nossa fraqueza. Ele colocou o Espírito dele bem no meio das nossas limitações. Amém, igreja? Bem no meio das nossas fragilidades. Ele falou, eu sei quem vocês são, eu sei da estrutura, por isso que eu vou botar o meu Espírito bem no meio da sua fraqueza. Aí você pode dizer o que Paulo diz, porque quando eu estou fraco, na verdade eu sou forte. Por causa da sua força? Por causa da força de Deus. Por isso você pode declarar, posso todas as coisas. Por mim mesmo? Não, por causa daquele que me fortalece. Quem está entendendo, igreja? Diga, a minha força vem do Senhor. A minha força vem do Senhor. Por isso, igreja, fraqueza aqui não é sinônimo de fracassado ou fracasso. Porque tem essa ideia. Se eu estou me sentindo, se eu estou diante das minhas limitações, onde eu me sinto fraco, não significa que eu estou o quê? Fracassado. Ou que eu fracassei. Ih, irmão, falta de fé. Quem já ouviu? Tem que orar mais. Quem já ouviu essas coisas? Meu Deus do céu. Tem que clamar, tem que jejuar. Ih, irmão, cadê a fé? Cadê a fé de vocês? Bota a boca no pó. Vocês estão sem fé, não é assim? Por isso vocês não são abençoados. Cadê a fé? Quem já ouviu essas coisas aqui? Muitos de nós já ouvimos isso, né, irmãos? Muitos de nós. Deixa eu te falar, fraqueza aqui não é sinônimo de fracasso. Fraqueza aqui é o quê? É as limitações que nós possuímos. Nós somos humanos, irmãos. Estamos nessa terra ainda vivendo. A terra geme, a gente geme, está todo mundo gemendo, esperando. Agora, quando chegar aquele dia, aí as coisas vão ser diferentes. Hoje Paulo fala, a gente vê parcialmente. Mas chegará um dia que a gente vai ver plenamente. Mas enquanto esse dia não chega, quem vai estar juntamente comigo, me apoiando, me estimulando, me impulsionando? Quem, irmãos? O Espírito Santo. Então, no dia que eu achar que as minhas forças acabou, no dia que eu achar, irmão, que olha, não estou aguentando mais, vou desistir, quem é que vai pegar junto comigo? Quem vai dizer, levanta, bora! Ele está dizendo que o Espírito Santo
Vem cá, irmão Cid, vem aqui. Para vocês observar. É mais ou menos assim, imagina o irmão Cid está dizendo, não aguento mais. Tá difícil. O Espírito Santo faz assim, ó. Vambora, eu te carrego. Eu te levo. Quem está entendendo, igreja? Espírito Santo, eu estou no meu limite, não tem problema. Eu estou junto com você, vambora. Vamos que você vai conseguir lá. Amém, queridos? Obrigado, meu Cid. Quem entendeu, queridos? É o que ele faz. Então, quando você chegar no seu limite, é o que ele faz. E vamos falar a verdade, quem já experimentou isso? Que você fala agora, quer saber, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou tacar esse balde, eu vou largar a mão de tudo, eu vou abrir mão, eu vou desistir. Mas não é interessante, de repente bate um negócio dentro de você, você fala, quer saber? Entendeu? Então tem aquele dia que não bate, irmão, como se diz aí os jovens que falam isso, aquela bad, né? Aquela depressão, aquela melancolia. Você fala, quer saber, meu irmão? Olha, eu vou acabar com tudo mesmo, eu vou largar, não vou buscar mais nada. Quer dizer, você está no seu limite, sim ou não? Mas de repente vem aquela força, que nem a irmã falou. Aquilo te levanta. Você fala, oh meu Deus, me perdoa, deixa pra lá, vamos embora. Quem que é? O Espírito Santo. Então eu digo para vocês, irmãos, é impossível um crente desistir. Não por causa dele, mas por causa do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo vai fazer de tudo para você não parar, não desistir. É isso que ele está dizendo. Por isso que eu falo, irmãos, um crente nascido de novo, por mais que ele possa, o termo que a gente usa é isso, né? Se desviar. Mas o Espírito fica ali dentro dele. Entende? O Espírito fica ali impulsionando. O Espírito fica ali encorajando. O Espírito fica, volta, bora. Quem entende o que o pastor está falando aqui? Vai! Entende? E como a gente vê, e muitos desses voltam. Porque o Espírito ajudou ele aonde? No momento do que, irmãos? Da fraqueza. Então, entenda uma coisa, fraqueza não é sinônimo de fracasso. Fraqueza, eu coloquei assim, é só o seu endereço atual. Como assim endereço atual? Você ainda está num corpo que carrega o que, irmãos? Limitações, fraquezas, fragilidades. Então, no momento, atualmente você está nesse corpo, que será glorificado. E aí depois nós vamos ganhar um corpo que nem se compara. Quem entendeu aqui, queridos? Amém, amados? Glória a Deus. Então ele diz o seguinte, que o Espírito Santo está junto conosco, nos ajudando o quê, irmãos? Na nossa fraqueza. Agora, Paulo acrescenta algo ali, que ele cita, que é interessante no contexto. Qual é o contexto, pastor? Olha o que ele vai dizer. Porque não sabemos o que havemos do que, queridos? De pedir como o quê? Convém. Paulo está falando para nós aonde é que essa fraqueza ela chega a afetar também. O que ele está falando para mim e para você aqui é isso. Ou seja, tem hora que essa fraqueza ela é tão grande, sabe que eu posso falar assim, né? Grande fraqueza, mas ela é tão intensa que ela chega a afetar um ponto das nossas vidas. Olha que coisa, irmãos. Ela chega o quê, queridos? A afetar. Então, deixa eu te falar uma coisa. Paulo está mostrando para nós que a espera, ela acaba expondo muitas coisas. E uma das coisas que essa espera expõe é a nossa fraqueza. Entendeu até aqui? É a nossa o quê? Fraqueza. Então, se você quer saber o que há dentro de você, fique esperando para você ver. Para numa fila, irmão, e veja as pessoas esperando. Como é que... Ali você vai ver as pessoas realmente expondo a sua fraqueza. Quem entendeu? É ali que você percebe isso. Então é interessante porque a espera acaba nos levando aonde? Aos nossos limites. Ela acaba nos levando ao limite. Quem está esperando as coisas não acontecem. E aí Paulo está dizendo o seguinte, essa fraqueza, irmãos, nos leva a um tal ponto, que olha o que ele fala, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Ou seja, ela chega a tal ponto de afetar aquilo que deveria ser o nosso maior recurso, que é o quê? A oração. Quem é que já chegou ao ponto de dizer, eu não tenho nem força para orar? Quem que já chegou a esse ponto? Paulo está falando isso.
Que às vezes essa fraqueza ela chega num nível que você fala, nem para orar eu tenho força mais. Quem já experimentou isso, crente? Sabe, você fala, eu não tenho mais aquela força, aquele pique, eu tô assim, ó, sem vontade, sem desejo. Sabe, eu não tenho nem mais força para abrir minha boca. Alguém já chegou nesse nível aí? Você já experimentou isso na sua vida? Paulo está falando isso para nós. Até que nível isso pode nos afetar? E aí o que é interessante? É que nesse ponto agora, pela primeira vez em toda a carta, olha que coisa, hein? Paulo fala sobre a prática da oração na vida do crente. Então você vê, você está acompanhando comigo aqui, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, né? 6, 7. Entramos agora no capítulo 8, onde Paulo está falando sobre a prática, a vida prática do crente. Então, nesse ponto agora, ele faz menção do quê? Da oração. É nesta hora que Paulo comenta sobre o quê, queridos? Sobre a nossa oração. Mas aqui tem algo muito interessante que Paulo vai ensinar para nós sobre oração. Sobre a oração. Que nós precisamos entender. Aqui Paulo vai mostrar para nós, obviamente, não é uma técnica de como você deve orar. Mas como a experiência da oração, ela pode ser algo que vai reverberar no céu de uma maneira grandiosa. Mesmo diante da fraqueza das suas orações. Ou seja, vou repetir, não tenho nem força para orar. Como é que Deus vai me responder? Entendeu? Olha, eu não sei nem o que orar, eu não tenho força para orar, eu não tenho palavras para orar. Mas e aí? Como é que Deus vai me responder nisso? Como é que Deus vai me ouvir? Se nem as orações minhas eu consigo fazer. E uma coisa que a gente observa, e você vai ver aqui comigo, é que Paulo não está dando, vou repetir, uma bronca na igreja. Isso é importante você entender. Como assim? Como assim, pastor? Paulo não está falando assim, por isso você está do jeito que você está, irmão, você não ora. Por isso você está do jeito que você está, cadê a boca no pó? Não é isso que Paulo está falando aqui, não. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, ei, eu sei que tem horas que a gente não tem nem mais força, não sabe nem o que orar. Eu sei disso. Mas por que disso, Paulo? Por conta da nossa fraqueza. Quem entendeu? Por conta da nossa o quê? Fraqueza, da nossa fragilidade. Amém, igreja? Por conta da nossa fraqueza, da nossa fragilidade. E por conta da nossa fraqueza e da nossa fragilidade, da nossa humanidade, Paulo está dizendo que até a nossa oração acaba se tornando o quê? Limitada, incompleta. Ou seja, porque vocês não sabem orar, pedir como convém. Então Paulo está dizendo, por conta da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, das nossas limitações, até a nossa oração, ela se torna uma oração o quê? Limitada. Vou colocar aqui um termo entre aspas, fraca. Pensa nisso. Então Paulo não está dando uma bronca aqui no povo, ele não está falando aqui que vocês têm que orar mais, está vendo? Não, ele está falando o seguinte, eu sei que por conta da nossa fraqueza, até as nossas orações, elas passam a ser o que, irmãos? Limitadas, incompletas, fracas. Ou seja, incapaz, o que eu quero dizer com isso? Incapaz de expressar o que realmente devemos orar. Então eu posso falar uma coisa? O que a gente entende aqui? Paulo está falando que, partindo daqui de nós, não existe oração perfeita. Vou repetir.
Não existe oração perfeita partindo de nós, por causa da nossa humanidade. Entenda que oração não é eloquência. Porque tem pessoas que já acabaram de desenvolver uma eloquência a orar. Então tem gente que mede oração pela eloquência. Ah, porque aquele irmão fala bonito, olha como ele fala, ó sábio. Ó Criador dos céus e da terra. Ó aquele que tudo fez. Ó aquele que é, que era, que é e que há de vir. Oração não é medida pela eloquência, igreja. A oração perfeita não é medida por isso. Paulo está dizendo para nós o seguinte: pode ser um sujeito mais eloquente, que sabe colocar as palavras da melhor maneira. Até essa oração, ela é o quê? Limitada. Ela é imperfeita. As nossas orações, elas são o quê, irmãos? Limitadas e imperfeitas. Não porque você ou eu não temos o quê, irmão? Temos o quê? Pouca sabedoria ou entendimento. Não é por causa disso, não. É porque nós somos humanos. Entendeu? É porque nós somos o quê, irmãos? Humanos. Às vezes, vou até te explicar isso. Você pode estar pedindo por coisas que Deus olha e diz assim: não, meu filho, não é isso que eu tenho para você, não. Não, minha filha, não é isso que eu tenho para você. E você está ali pedindo. Mas Deus está dizendo o quê? Não é isso. Às vezes, você deveria ter pedido até algo muito maior. E Deus fala: era isso que eu tenho, mas não é isso aqui. Paulo está mostrando para nós algo muito interessante aqui. Amém, igreja? Então as nossas orações, elas são o quê? Limitadas. E por quê, irmãos? Porque somos o quê? Humanos. Por isso as nossas orações, entre aspas, são fracas. Agora, olha bem para mim aqui. Com isso, eu não estou dizendo que isso seja motivo para você não orar. Porque de repente alguém pode chegar e falar o quê? Ah, pastor, já que eu não sei orar como convém, então eu não vou nem orar. Entendeu? Já que eu não sei orar como de fato deve ser orado, então eu não vou nem o quê, irmãos? Orar. E vou dizer que tem gente que pega isso aqui e fala isso, tá? Tem gente que pensa isso. Agora, na realidade, o que Paulo está mostrando é totalmente o contrário. Ou seja, esse versículo aqui, ele nos estimula a orar mais e não orar menos. Olha que coisa. Pastor, não parece, porque o que Paulo está falando é o seguinte. As nossas orações são o quê, irmãos? Limitadas, percebeu? São incompletas, ou seja, fracas. Querido, eu vou te falar, não existe ninguém que tenha oração forte. Não partindo dele. Então deixa eu te falar, o pastor não tem uma oração melhor do que a sua. O pastor não tem uma oração mais forte do que a sua. Toda oração é fraca. Seja do pastor, seja do bispo, seja de um apóstolo, seja de quem for. Paulo está dizendo que toda oração ela é fraca, é ruim. Entendeu? Ela é assim. Só que isso não é motivo para me desestimular o quê? A orar. Então, pastor, já que a oração é fraca, então eu não vou orar mais nada. Na realidade, é o contrário. O que Paulo está passando para nós aqui nos estimula a orar mais. Essa é a realidade. Até porque, deixa eu só fazer um comentário. Quem é que falou que a gente deve orar? Uma dessas pessoas, quem foi? Jesus. Quando orarem, Jesus, quando conta aquela parábola da viúva e o juiz iníquo, ele está falando sobre orar incessantemente. O próprio Paulo, aos Tessalonicenses, fala para a igreja que ela tem que orar sem cessar. Então, se a gente fosse pensar que Paulo está desestimulando a igreja a orar, ou seja, fazer com que a igreja não fique motivada a orar, o próprio Paulo diz orar sem cessar. Estão entendendo, irmãos?
Não saber orar como convém, como está escrito lá, não é motivo para se calar. Na verdade, é o maior motivo para falar, para orar. Por quê, pastor? O que está escrito lá? Mas, existe um mais. O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que isso significa, pastor? Primeira coisa que ele está falando para nós é o seguinte: o Espírito Santo te auxilia nas suas orações. Você tem noção, irmãos, que o Espírito Santo, olha aqui, ele não está aqui para nos ajudar? Até para orar ele está aqui para te ajudar. Você não ora sozinho. A oração de crente nenhum é uma oração solitária, sozinho. O Espírito Santo pega junto com você na oração e ora juntamente com você. Então você tem noção que o Espírito Santo me ajuda até a orar? Para você observar como ele atua na nossa vida, irmãos. Até para orar ele nos ajuda. O Espírito Santo. Fala a verdade, irmão. Que coisa! Pastor, ele me ajuda em tudo? Em tudo. Até nas suas orações. Até nas suas orações, ele o quê, queridos? Ele te ajuda. Por isso que então por que eu vou parar de orar, sendo que as minhas orações se tornam perfeitas por causa do Espírito Santo. Então ele diz, a sua oração, vindo de você, ela é fraca. Só que o Espírito Santo pega a sua oração, quem entendeu agora? E faz dela uma oração perfeita. Ela se torna forte. Estou falando dessa terminologia para você entender. Então é interessante porque toda oração é fraca? Sim. Ela é fraca. Porque sai da gente, da nossa humanidade. Porém, quando chega em Deus, como é que ela chega? Uma oração forte, uma oração perfeita. Então ela sai de mim como? Imperfeita. Mas quando chega em Deus, ela se torna perfeita. Por causa de quem? Por causa do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu vou orar mais, ué. Agora que eu vou orar mesmo. Entendeu, crente? Agora que nós vamos orar mesmo. Porque embora minhas orações possam ser o quê? Imperfeitas, o Espírito Santo torna ela o quê? Uma oração perfeita. Compreendeu? Uma oração o quê? Perfeita. Aí eu até coloquei aqui, até as nossas orações que parecem meia boca, entendeu? Entre aspas, meia boca, né? Até as nossas orações que parecem o quê, irmãos? Até que as orações que fazem, nossa, mas que oração é essa? Meu Deus, estou nem com vontade de orar hoje. Olha, hoje eu fui orar, mas eu vou te falar, olha, toda hora eu ficava pensando no feijão, eu ficava pensando no que eu tinha que fazer, eu tentei orar. Sabe essas orações assim? Você não consegue nem se concentrar? Tá, essas orações, quando chega ao Pai, chega perfeita. E por que chega perfeita? Por causa de quem? Do Espírito Santo. Amém, queridos? Vou te falar mais. Em dias em que você não tem nem o que orar, você não sabe nem o que você vai orar, talvez você só chora. Sabe aqueles dias, irmãos, que a gente só dá uns suspiros, do tipo, ai, Jesus. Ai, meu Deus. Sabe suspiros assim? Quem já deu esses suspiros aí? Quem dá esses suspiros? Me dá força, Pai. Entende esse suspiro? Você já deu esses suspiros? Sabe aquele suspiro que você fala, não aguento mais.
O Espírito Santo pega e torna isso uma oração perfeita. Paulo está dizendo, até nos dias que você nem consegue orar, ele pega essa oração, esse suspiro, leva até o Pai como o quê? Como oração. Irmãos, não é maravilhoso isso? Por isso que nós vamos o quê? Orar mais. Vamos orar mais. Por quê? Porque o Espírito Santo pega a oração e vai tornando ela o quê? Perfeita. Deus vai ouvindo cada uma delas. Olha como é o papel do Espírito Santo. Quem está aí percebendo e entendendo aqui? Vou te dizer mais. Antes mesmo de você abrir a sua boca. E agora, pastor? Não, peraí. Mas antes mesmo de você abrir a sua boca, ele já está o quê? Orando por nós. Intercedendo por nós. Portanto, quanto mais eu oro, mesmo que seja mal, mesmo que seja choros, gemidos, suspiros, quanto mais eu oro, irmãos, mesmo que seja mal, o Espírito Santo, ele participa da nossa oração e ele pega essa oração e torna essa oração o que, irmãos? Perfeita diante de Deus. Amém? Agora, eu fui pesquisar ali algumas palavras no grego, né? E uma delas é essa palavra intercede. Interceder. E por que eu estou te falando? Porque eu fiquei assim, falei, mas engraçado, Paulo não diz que o Espírito Santo, ele ora, e nem que pede, ele diz que intercede. Por isso que eu falo, na Bíblia você tem que perceber esses detalhes. Uma coisa nós estamos percebendo, nós temos um intercessor dentro de nós, quem é? Ele sabe que tem um outro intercessor também, que está fora de nós, que é o próprio Jesus, e Paulo vai falar. Só que primeiro ele está falando da intercessão dentro de nós. Nós estamos cercados de intercessores. Um é o Espírito e o outro é Cristo. Pelo amor de Deus, irmão. Você está cercado por oração. Amém? Mas aí eu fui pesquisar. Aí essa palavra, que foi utilizada no grego para interceder, uma palavra meio complicada. Mas segundo ali a pesquisa que eu fiz, ela só aparece outra vez numa citação lá em Lucas. Quando a Marta pede ajuda de Maria. Entendeu? Então, quer dizer, Paulo usa essa palavra uma única vez aqui, mas para dar para nós realmente a força do que é essa intercessão. Porque quer mostrar para nós que o Espírito, ele ora por nós de uma maneira poderosa, perfeita, para que a gente não tenha dúvida de que até as nossas orações, mesmo no meio da fraqueza, ela se torna uma oração forte por causa de quem? Do Espírito Santo. Então, olha que coisa, irmãos. A palavra ali, né, intercede, é uma palavra que era utilizada no meio da advocacia do direito. Porque o que um advogado tá? O que um advogado faz? Ele está advogando. O que é isso, advogar? Ele está intercedendo pelo cliente dele diante de um juiz. O advogado está fazendo isso. Ele está pedindo algo em favor do cliente dele. Ele está intercedendo. É isso que o advogado faz. Então era uma palavra usada, era um termo técnico, para alguém que apresenta, olha agora, irmãos, uma petição em favor de outro. Então é interessante porque a palavra Espírito Santo, né, consolador que Jesus usa para o Espírito Santo, paráclitos, também significa advogado. É um advogado, alguém que está do nosso lado, intercedendo ali por nós, em nosso favor. E aí, o prefixo daquela palavra interceder, no grego, é a palavra hiper. Tipo de hipermercado, sabe? Hiper, algo hiper. Super, hiper, né? Mega blaster, né? Então, hiper. Que dá uma conotação do quê? Acima, além, extraordinário. Então pode dizer o seguinte, a forma como o Espírito Santo trabalha em relação às nossas orações
Irmãos, é algo que está acima, além, é algo extraordinário. Não dá para medir. É muito poderoso. Então eu posso orar o que for aqui, que o Espírito Santo vai traduzir e vai tornar algo, uma oração o quê? Poderosa. Então a ideia aqui é o seguinte, o Espírito não está só conversando com Deus Pai. O que ele está falando daquilo que o Espírito Santo faz, da oração, nossa oração, não é uma conversa simplesmente. Não é. Mas ele está apresentando o nosso caso diante dele. Entendeu o que o Espírito Santo faz? Ele está mostrando para nós como é que é esse negócio da oração. Ela sai fraca, sai impotente, sai limitada, às vezes sai até besteira. Sai ou não sai? Mas ele pega tudo isso, chega diante de Deus e apresenta o nosso caso. Aí é interessante. Por quê, queridos? Aí eu vou e volto aqui, no sentido aqui que eu vou trazer. É a mesma coisa que um advogado faz. Quem aqui já precisou de um advogado? Quem aqui já teve precisou de algum advogado? Não é interessante que você chega para o advogado e aí você vai ter que contar o que para ele? Hã? Você vai contar o seu caso para ele. Vai ou não vai? Você vai contar a sua situação. Você vai, fala até tudo errado. Fala, velho, doutor, então pegou lá, quebrou tudo e não sei o que, doutor. E você vai falando. Aí levantou a bandeira do Flamengo. Você vai falar tudo errado. O doutor vai ouvindo aquilo para entender o seu caso. Sim ou não? Aí eu falo para você, aí ele vai pegar o que você falou e vai levar para o juiz? Não, ele vai montar um processo. Quem entendeu? E aí é interessante porque eu tenho um amigo advogado que, às vezes, quando você vai conversar com ele, ele usa uns termos, irmão, que ele fala assim, traduz para mim que eu não estou entendendo. Mas é porque é o costume. Porque dentro do meio jurídico ele tem que usar esses termos. Então ele usa, eu tive que ratificar, tive que retificar. Você fala, o que é isso? Ratifica, retifica. Retifica para mim é quando você vai fazer o motor de um carro. Então você tem que retificar o carro, Quem trabalha aqui, mexe com carro sabe disso. Então ele fala ratifica, retifica. E usa umas terminologias que eu não sei. O juiz entende, eu não entendo. Quem entendeu? Então, não é verdade? Você já tentou ler um processo? O seu processo? Você já tentou? Contrato. Você já tentou ler contrato? Você já viu que às vezes você lê um contrato e você fala, rapaz, parece que está em outra língua. Aí você dá para um advogado e ele só faz o olho assim, ó. Então, o que está dizendo aqui? Você fala, então, doutor, entendi tudo errado. Recentemente tinha uma situação dessas aí que eu mandei para ele. Falei, não estou entendendo. Mandaram um negócio para mim aqui, eu não estou entendendo. Aí ele me explicou, simplificou. Eu falei, agora entendi. Então o que ele está dizendo é o seguinte, você traz a sua causa, você fala do seu jeito, não tem problema, posso falar tudo errado mesmo. Só que o Espírito Santo pega, monta o caso. Quem entendeu agora? Apresenta, cria o processo, ele monta o seu caso, monta a peça, monta todo o processo e apresenta quem agora? Só que tem um detalhe, esse advogado nunca perdeu uma causa, irmãos. Toda a causa que ele levou, ele ganhou. Aleluia, igreja! Esse advogado só ganha. Quem entender? Por isso que é interessante, a palavra interceder ali, ela pressupõe um obstáculo. Uma dificuldade a ser superada. Você tem alguma coisa impedindo ali. Então o que o Espírito Santo faz? Olha isso, irmão. Ele toma partido da sua situação. Ou seja, ele não fica aquém. Você está ali, tem a situação... Aí você está apresentando para ele, ele fica só te ouvindo, aham. Não, ele é como advogado. Ele toma partido junto com você. O meu cliente é a sua causa. Vamos junto. Esse amigo que eu estou te falando, ele é criminal, lá em São Paulo. Ele é criminal. Irmão, ele defende um monte de gente que cometeu ilegalidade. Entende o que eu estou dizendo? Ele toma partido disso. Aí a gente está do lado de aqui, você fala, mas não é possível, irmão. Como é que você faz isso? Aí ele diz, mas todo ser humano tem direito à defesa. Ele não está errado, né? Ele toma partido. Então, quer dizer, a gente olha daqui, se é gente aqui, daqui para lá. A gente age como promotor de justiça.
É, que fez errado, fez aquilo. Só que ele aqui toma o quê? Partido, irmão. E defende. E vai lutar. E vai brigar. O sujeito está todo errado. E ele sabe, porque tem que falar a verdade. Quem entendeu? Ele fala para mim que quando chega alguém lá, doutor, ele fala, já fala logo, tem que falar para não aparecer surpresa lá na frente. Eu tenho que saber de tudo. Então você não pode esconder. Aí o sujeito fala tudo o que fez. Aí ele fala, então tá bom, agora vamos o quê? Vamos interceder por você. Agora você, e eu e você somos um aqui. Tomei partido. Mas ele tá errado. A gente olha para cá, tá errado, né? Mas ele olha aqui, ele vê uma pessoa que ele tomou partido na situação e ele vai ajudar essa pessoa. Assim é quem? O Espírito Santo. Às vezes você está todo errado. Quem entendeu? Olha o que eu vou falar aqui, aí agora é a graça se manifestar. O sujeito está todo errado. Fez tudo errado. Mas se ele falar, Espírito Santo, me ajuda. Eu não devia ter feito, Espírito Santo, mas fiz. Quem entendeu? Acabei de fazer uma burrada aqui agora, mas Deus me ajuda. O Espírito Santo pega isso. Toma partido. E leva diante do pai. É, pai, sabe como é que é? Na verdade, deixa eu te explicar. Quem entendeu, irmãos? Oh, glória, não é maravilhoso isso? No caso, a dificuldade seria o quê, irmãos? A nossa fraqueza. A oração fraca. Mas a oração sai fraca e o Espírito entrega como? Perfeito. Tornando essa oração o quê? Forte diante do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus, irmãos. Vamos lá que eu já estou terminando, tá? E você vê que estamos só num versículo, não é maravilhoso isso? Eu não saí desse versículo hoje. Eu amo falar sobre o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo é maravilhoso. Amém? Então vamos lá. Aí ele diz mais, ó. Mas o mesmo Espírito intercede por nós. Como que ele intercede? Ele explica até a maneira como ele intercede por nós. Com o quê? Gemidos. Essa palavra gemidos é o mesmo que a gente leu no 22. A terra geme. Lembra? Verso 22. É o mesmo do verso 23. Nós também gememos. Ó! E o 26. Quem geme também? A terra está gemendo, nós estamos gemendo e o Espírito Santo. Então isso mostra para nós que o Espírito Santo não está indiferente ao nosso sofrimento. Entendeu o que o pastor falou aqui? Que o Espírito de Deus não está indiferente ao seu sofrimento. Ou seja, ele não está nem aí, irmão, se o senhor está passando. Não, o Espírito Santo não é assim, não. O Espírito Santo, ele se incomoda. O Espírito Santo, ele se incomoda ao ver o seu sofrimento. Ou seja, indiferente é aquele que passa, vê alguém sofrendo e está nem o quê, irmãos? Aí a gente fala assim, essa pessoa não tem coração. Quem entendeu? A pessoa que vê o outro sofrendo e não sente nada, o que a gente fala, irmãos? Essa pessoa não tem o quê? Coração. Então é interessante que o Espírito Santo se junta com a terra, conosco, para gemer. Isso fala do quê, irmãos? Que ele se identifica com a nossa causa, ele se une a nós. Queridos, isso é algo maravilhoso, irmãos. Entende como é que é? Por isso que ele não nos deixa sofrer sozinho. É como se ele sofresse junto ao nos ver o que, irmãos? Toda a nossa angústia, sofrimento, tanto o nosso quanto o que está acontecendo na terra. Quem está entendendo, irmãos? E como é que ele faz isso? Com gemidos o quê? Inexprimíveis. Aqui, eu vou deixar aberto. Porque muitas posições teológicas aqui, no caso aqui das linhas pentecostais, carismáticas, vão dizer que é oração em língua. Vamos falar isso, tá? Outras linhas mais tradicionais, reformadas, vão dizer que não é isso, não. Tem nada a ver com língua. Apesar que eu meio que concordo com eles. Por que eu concordo com eles? Porque a terra está gemendo. A terra está orando em línguas? Eu acho que não, né? Então, tá? Então, gemer aqui é relacionado a sofrimento, entendeu? A dor, né? Então, inexprimíveis seria simplesmente o quê? Algo que não dá para explicar
São gemidos que não dá para identificar, você não consegue entender. Compreende? Ou seja, a maneira como o Espírito se comunica com o Pai é de uma maneira que a gente não consegue o quê, irmãos? Entender. Não dá para entender. Mas aí que é interessante esse detalhe. Verso 27 agora, irmã. E aquele, ou seja, que é Deus, que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. Ou seja, por mais que sejam gemidos que não dá para entender, mas Deus o quê? Deus sabe. Deus consegue identificar. Por quê? Porque Ele sabe qual é o quê? A intenção do Espírito. Eu acho interessante essas colocações, porque Paulo, quando ele fala a intenção, ele coloca o Espírito como uma pessoa mesmo. Porque toda pessoa tem o que dentro de si? Intenções, sejam boas. E é interessante que Deus não olha para as intenções do nosso coração. Então, às vezes eu posso tratar o irmão Cido de uma maneira, irmão Cido, o senhor tá bom? Pega meu irmão aqui, irmão Cido, o senhor tá bem? Mas aqui dentro eu tô, esse Cido eu vou te falar. Né? Não vale nada. Dentro de mim, a minha intenção era outra. Por fora é uma coisa. Então ele diz que Deus examina o quê? A intenção. Ele olha o profundo. Então ele está falando que por mais que as nossas orações, por mais que o Espírito Santo geme de uma maneira que não dá para identificar, mas Deus consegue entender o que o Espírito fala. Porque ele conhece realmente a intenção que o Espírito está trazendo diante dele. Quem entendeu, irmãos? E aí, o que nós entendemos com isso? Estou terminando. E por que podemos então ficar tranquilo com o Espírito Santo? Por que a gente pode ficar tão tranquilo com o Espírito Santo? Porque eu falo algo e ele traduz diferente. Olha lá. Ele pega a oração e ele leva essa oração de um outro modo para Deus. Entendeu como é que é? Ele traduz. Então, às vezes a gente fala besteira. Crente fala besteira, às vezes, de vez em quando, irmão. Fala, né? Ser humano, né, irmão? Mas o Espírito pega isso e traduz como para Deus? De uma outra maneira. Eu te falo isso. Eu não sei se alguém já assistiu esse filme. Meu Nome Não é Johnny? Quem já viu esse filme? Meu Nome Não é Johnny? Alguém já viu esse filme? Do Selton Mello? É interessante, né? Eu sei que filme brasileiro às vezes é meio complicado. Mas é interessante uma cena que eles estão dentro de uma cadeia. E aí tem os presidiários brasileiros e do outro lado são os presidiários lá africanos, nigerianos, uma coisa assim. Eu acho que era uma coisa assim. E o Selton Mello, ele era o único ali na história que sabia falar inglês. Aí quando os presidiários brasileiros sabem que ele sabe falar inglês, ele fala, então é você mesmo, vamos aqui. Aí leva ele lá na cela onde estavam esses africanos aí que falavam tudo inglês. Fala, a gente não consegue se comunicar com eles. A gente não consegue falar com eles. Então eu vou falar aqui e você vai traduzir para eles. Vocês entenderam? Ele falou, entendi. Aí o brasileiro fala assim, ó, fala para esses bandos de não sei o quê, que não sei o quê, que aqui quem manda somos nós. Aí ele interpretando, olha, por favor, ele está fazendo pedido, ele está dizendo que se houver a possibilidade, vamos viver em harmonia. Aí os africanos respondiam, nós vamos matar ele, que não sei o quê, que não sei o que lá. E aí ele fala, o que ele respondeu? O que ele respondeu, brasileiro? Não, ele falou que vai entrar em concordância, sim, que vai estabelecer a paz, que vai aceitar. Aí ele falou, mas fala para ele o seguinte, que a partir de hoje é agora a gente que manda, o brasileiro falando. Ele falou, olha, eles estão falando aqui que vamos viver um consenso, vamos sei o que lá. Aí quando volta para o africano solta um palavrão, em inglês. Aí o brasileiro falou, isso aí eu entendi. E aí começa, eles entram numa briga. Mas eu estou te falando por quê? Para você entender o seguinte, é mais ou menos assim o Espírito Santo. Ele fica ali no meio, entendeu como é que é, irmãos? Traduzindo a coisa, apaziguando, quem entendeu? É assim que ele fica. Então você fala uma coisa, ele leva para o Pai de outra maneira. E o que é interessante? Que hora que agora me veio isso. Deus olha para a intenção de quem? A sua ou do Espírito Santo? Meu Deus, graças a Deus por isso. Porque se ele olhasse para a nossa intenção, irmão... Ei, irmão, que se ele olhasse para a intenção nossa, que dá vontade, às vezes não dá vontade, mas aí... Quem tem vontade, às vezes, de desganar? Você já tem vontade de desganar alguém que você fala, agora eu vou... Mas graças a Deus que ele não olha para onde, irmão? Para a nossa intenção. Mas para a intenção de quem? Do Espírito Santo.
Por isso eu posso ter confiança, quem está entendendo? Por isso que eu posso ter o quê, irmãos? Tranquilidade, quem está entendendo, igreja? Por isso que eu posso o quê? Eu falo algo aqui e ele traduz diferente lá. Quem entendeu, irmãos? Amém, queridos? Porque essa intenção é 100%, olha lá, segundo a vontade de Deus. Então, quando o Espírito Santo ele ora segundo o quê? Olha lá. E é ele que, segundo Deus, intercede. Ou seja, então quando o Espírito Santo fala com Deus, ele fala de acordo com aquilo que Deus quer ouvir, que é a vontade de Deus. Entendeu? Por isso que essa oração é perfeita. Porque, como Paulo diz, quem é que pode conhecer o homem, senão o Espírito do homem? Perfeitamente. Quem entendeu? Da mesma forma, quem é que pode conhecer Deus, senão o próprio Espírito dele? Então o que ele está dizendo? Que o Espírito Santo conhece Deus profundamente, sabe quem Deus é. Então ele vai e pede de acordo com a vontade de Deus. Por isso que ela é uma oração 100% segura, fiel e se torna forte. Porque Deus jamais vai negar o pedido do Espírito. Quem entendeu, irmãos? Porque o Espírito está pedindo de acordo com o quê? Com a vontade dele. Ou seja, Pai, é isso que o Senhor quer. É verdade, é isso mesmo. Então eu concedo. É assim que o Espírito Santo ora. Quantos estão entendendo aqui, irmãos? Amém? Na verdade, o Espírito Santo é Deus. Então nada mais é do que Deus orando, intercedendo para Deus. Quantos entenderam aqui?